O Internacional jogou ontem contra a equipe do Santa Cruz e hoje pela tarde já se reapresenta no CT Parque Gigante, porque o Inter volta a jogar agora nesse fim de semana contra a equipe do São José no Pasto da Areia, onde o técnico Eduardo Cudê deve mandar um time totalmente reserva em função daquele gramado sintético. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, sobre a situação um pouco mais sobre Gabriel. Quero te falar também sobre um reforço que o Inter deve ter nos próximos dias que está retornando da seleção. E também quero te falar sobre Leandro Damião, que basicamente tem o seu destino definido né, para a sequência dessa temporada. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Então, quase chegando a 23 mil inscritos no canal, faltam mais 100 pessoas. Então, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve, porque metade das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas aqui no canal. Então, aproveita e te inscreve para ficar sempre atualizado com as informações do Inter, tá? Também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui falando depois do jogo do Inter contra a equipe do Santa Cruz. O Inter que volta a jogar a partir de agora, nesse final de semana, contra a equipe do São José. Basicamente, o técnico Eduardo Cudê já foi muito claro lá atrás, na vitória por 2-0 contra o Caxias, que esse gramado do São José é temerário, é de qualidade duvidosa e que não iria usar os principais jogadores para não ter lesões. Não vale a pena tu sacrificar um jogador, por exemplo, como o Valência ou Alan Patrick, que tu precisa para uma Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, para um jogo que não vale absolutamente nada para o Inter, que é contra o São José. Então, ele vai colocar jogadores bem alternativos para essa partida. Então, a gente pode esperar Gustavo Prado, Gabriel Barros, o próprio Gustavo Campanharo, Gabriel, o Rômulo, o próprio Tauan Lara, o Igor Gomes, o próprio Diego pode, por exemplo, estrear no gol do Inter, o Luca como atacante, o Pedro Henrique, enfim, o Luiz Adriano. Então, basicamente, vai ser um time bem alternativo que vai enfrentar a equipe do São José, muito por causa daquele gramado. O técnico Eduardo Cudê basicamente não quer correr riscos de perder algum jogador importante. Não quer, por exemplo, correr o risco que o Grêmio está correndo, que agora perdeu o Soteldo, que agora, por exemplo, perdeu também o Nathan Fernandes por lesão. Outros clubes também do Brasil estão perdendo jogadores de ligamento. O Vasco perdeu 2 jogadores do meio de campo que são titulares por também lesão de ligamento. Palmeiras perdeu no seu próprio gramado sintético o Bruno Rodrigues. Então o Inter não quer sofrer esse tipo de lesão, não quer sofrer esse tipo de situação, e por isso que o Inter não vai colocar os titulares contra o São José. Falando um pouco sobre Gabriel, tá? O Gabriel, que tem essa grande possibilidade de deixar o Inter, inclusive nos próximos dias, ele teria o interesse de ir para o mercado da MLS, futebol da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Seria o desejo do Gabriel nesse momento. Antes do Mano Menezes ser demitido do Corinthians, o Mano tinha indicado para a direção do Corinthians o nome do Gabriel. Mas agora, com a demissão, possivelmente a situação mudou completamente. Outra coisa, o Inter não quer liberar o Gabriel de graça. O Inter renovou com o Gabriel recentemente, por mais que o técnico Eduardo Cudê tenha descartado o nome do Gabriel, a direção do Inter entende que é um nome muito importante ainda, de liderança no vestiário e com uma renovação de contrato recente. Então o Inter não vai liberar o Gabriel de maneira antecipada, por meio de uma rescisão. O que o Inter pode fazer é utilizar o Gabriel como uma moeda de troca. E é o que eu acho que vai acontecer. O Inter vai tentar usar o Gabriel em troca com algum clube do futebol brasileiro. Por exemplo, tem diversos lugares, por exemplo, hoje do Brasil, onde o Gabriel seria titular. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, ele seria titular. O próprio Atlético Mineiro, eu acho que ele seria titular hoje, ali na primeira função de meio campo. Então, o Inter vai tentar também essa possibilidade de usar o Gabriel como uma moeda de troca, de conseguir daqui a pouco unir o útil ao agradável. Igual o Inter fez, por exemplo, com o Patrick, por exemplo, também com o próprio Edenilson, tá bom? Outra situação também, o Inter que a partir da próxima semana deve ter a volta do Maurício, que vai voltar da seleção pré-olímpica. A seleção pré-olímpica ainda tem 2 jogos, um no dia 11 e um no dia 14. São os últimos 2 compromissos com a pátria do Maurício, basicamente. E depois dessas datas, ele vai estar à disposição já do técnico Eduardo Cudê. O Inter joga no dia 14 contra o Brasil de Pelotas, se não me engano. Eu sei que o Inter joga no dia 14, mas não sei se é contra o Brasil. Mas eu tenho quase certeza que sim. E depois desse jogo contra o Brasil, basicamente, o Maurício já vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Lembrando que o Clássico Grenal é no dia 25 de fevereiro. Então ele vai estar à disposição para o Grenal e vai estar também à disposição para o jogo da primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Asa de Arapiraca. Vai ser uma volta muito importante, inclusive de um titular que foi muito importante na temporada passada para o Inter.
Outra situação também que eu quero trazer para vocês nesse momento, que é sobre Leandro Damião, que foi o nome que foi pedido por alguns torcedores do Internacional, por toda a identificação que ele tem. O próprio Grêmio, né, chegou a sondar, por exemplo, o nome do Leandro Damião, o Grêmio que está atrás de um centroavante, mas basicamente o Damião já tem um clube que vai jogar na próxima temporada. Informação que vem de Curitiba é que ele vai jogar no Curitiba, vai jogar a Série B pelo Curitiba, ele que rescindiu, né, terminou o contrato dele nesse último fim de temporada com a equipe do Kawasaki Frontale do Japão, e basicamente ele está arranjando um novo clube, e esse clube durante toda essa temporada vai ser a equipe do Coritiba, jogador que nesse momento tem 35 anos, é muito identificado com o Inter, o Leandro Damião, é um nome que o Inter até chegou a cogitar, mas devido a ter trazido Alar, devido a ter trazido o Borré, né, ter o Luca em ascensão, já ter o próprio Ener Valencia e ainda ter o Luiz Adriano no plantel, o Inter basicamente descartou a possibilidade neste momento de ter, por exemplo, o Leandro Damião, tá bom? Outra situação que eu quero te falar também é sobre reforços, né? Ontem à tarde eu fiz um vídeo para ti explicando a situação do Thiago Maia, né? Que é um reforço que deve ser anunciado agora nos próximos dias, se é que já não foi anunciado quando tu está assistindo esse vídeo. Mas além desse jogador, o Inter quer finalizar mais algumas contratações. Eu te falei que tem mais um nome. E tem mais um nome que está, nesse momento, em negociações com o Internacional e não é um lateral esquerdo. O Inter que, além desse outro nome, também negocia e tenta contratar um goleiro. Até o jogo da Copa do Brasil se fala, por exemplo, o nome do Gabriel Vasconcelos, mas esse nome, pelo menos pelo que me garantiu o empresário do jogador, até o momento não teve negociações com o Internacional. Bom, o fato é que o Inter, até o fim dessa semana, tenta fechar mais uma contratação, além do próprio Thiago Maia, que chegaria para ser o camisa 5, para pegar a camisa 5 e ser o jogador da primeira função de meio campo do técnico Eduardo Cudê. Lembrando que o Inter também corre contra o tempo, porque as inscrições do Campeonato Gaúcho vão até o dia 15 de fevereiro, ou seja, o Inter tem até o dia 15, basicamente em menos de 8 dias, quase uma semana praticamente, para fechar com novos reforços, né, para inscrevê-los para o Campeonato Gaúcho. Então é algo que nesse momento também o Inter está bem atento ao mercado para tentar finalizar esse grupo, e além disso falando até sobre Borré. O Inter que fez um novo contato com o Werder Bremen, e a partir de agora o Inter aguarda essa possibilidade de ter o jogador ainda dentro dessa janela de transferências. O Inter tem um otimismo, porque eu já expliquei, já fiz um vídeo explicando sobre a situação do Borré, mas a situação do Werder Bremen mudou bastante. Não correm mais risco de ser rebaixado para a segunda divisão, já trouxeram uma peça de reposição para o Borré. O Borré já não é mais titular por lá desde que foi anunciado como novo reforço do Inter. O Borré quer vir para o Inter, não quer ficar lá. A esposa dele já está pensando na mudança para Porto Alegre. Então tem várias coisas que mudaram desde o anúncio dele para o Inter. Então nesse momento o Inter também segue em conversas com a equipe alemã para tentar antecipar a vinda dele e para que, quem sabe, talvez ele estar, por exemplo, até o dia 15 de fevereiro na lista do Campeonato Gaúcho, mesmo sabendo que ainda é uma situação minimamente complicada nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, volto logo mais com novas informações aqui sobre o Internacional. Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e foi!